Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que está aí passeando, comemorando a volta do Festival de Inverno, a gente dá umas atravessadas aí durante a semana para que você possa acompanhar, claro, assuntos que envolvem a nossa cidade, a cidade de Amparo, né? E não só a cidade, mas principalmente o poder público. E quando a gente fala de poder público, a gente fala de uma engenharia gigante, né? Saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, serviços, toda a questão aí que envolve também o dia a dia, o seu dia a dia. E por detrás disso, existe também uma outra engenharia, que é aquela que cuida de quem faz o dia a dia da prefeitura, o dia a dia de cada trabalhador do serviço público municipal. E hoje a gente vai fazer uma reflexão. Afinal de contas, esse podcast está indo no ar no dia 28. Ontem, 27, foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Uma coisa comum, infelizmente, mas para todos os segmentos. A gente vai falar como que funciona e vamos ver um pouquinho do que é a realidade aqui na Prefeitura de Amparo e também um pouco aí do que envolve esse segmento. E hoje eu estou recebendo aqui o Thiago Ferreira Nunes, que é técnico de segurança do trabalho, e a Patrícia Fazula, que é agente de saúde. Eles não sabem disso. Se eles já assistiram outros capítulos, eles sabem. Mas antes de mais nada, vocês têm um vínculo com a Prefeitura de Amparo. E a gente sempre, não que a gente apresente, mas vocês se apresentam e contam um pouco da sua história na Prefeitura de Amparo. Quanto tempo faz, o que já fez aqui. Conta pra gente, Thiago, seja bem-vindo. Boa tarde, então, a todos. Primeiro, agradecer Moisés pelo convite, que é uma oportunidade grande que a gente tem para estar divulgando o nosso trabalho, divulgar também o serviço que a gente faz na parte da prevenção de acidentes. Meu nome é Thiago, eu sou técnico de segurança do trabalho aqui da Prefeitura. Eu já estou há mais ou menos uns 15 anos nessa área prevencionista. Eu comecei na iniciativa privada, trabalhando em indústria, e há cerca de 10 anos aí eu migrei para o serviço público. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, sim, faz uma década. Em outra prefeitura de outra cidade, a gente trabalhou sim, junto, né, Moisés? E 10 anos, estamos aqui novamente, trabalhando juntos, fazendo essa parceria, agora também com esse trabalho da CIPA. Aqui na Prefeitura de Amparo eu estou cerca de 1 ano e meio. Eu trabalho no setor do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Aproveitar até mandar um abraço para todos os meus colegas, Leandro, Elaine, o engenheiro Sérgio, nosso coordenador, Cláudio Dauri. Cláudio Dauri, para você que é daqui de Amparo, já bateu uma bola com ele, é o Manha, né? Grande figura, grande cara conhecidíssimo aqui na cidade de Amparo, uma figura respeitadíssima. E a Patrícia, quanto tempo de prefeitura, como que é esse dia a dia seu aí? Então, eu tenho 9 anos de prefeitura, sou agente de saúde, trabalho na Secretaria da Saúde, né, no postinho do centro. E quero agradecer também o convite, né, do Thiago, do SESBIT, para eu estar vindo participar desse vídeo aí. E eu sou agente de saúde e trabalho bastante com a população. Perfeito. Os dois também fazem parte, daqui a pouco a gente vai trazer aqui com a gente, hoje esse papo é em 3, só que a gente vai ter uma troca de cena aqui com o Marcelo Neri, são assim como eu, né? De vez em quando eu apareço lá, mas eu sou da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que faz parte aí da prefeitura, a gente acompanha toda a empresa, se não me engano, tem uma quantidade mínima de funcionários para ter uma CIPA? Sim, a partir de 20 a 50 funcionários. Exatamente. Então, praticamente, de grandes empresas, pequenas e médias empresas de médio porte, de grande porte, tem que ter a sua CIPA e a sua segurança do trabalho. Mas o papo de hoje é exatamente essa questão do Dia Nacional. E por que falar dessa data? Porque essa data ela tem o objetivo de alertar, né, prevenir os acidentes de trabalho com os funcionários, né, e é uma data que ela não é uma data comemorativa. Exatamente. Mas ela exige reflexão e mudança de comportamento também, né? Para que isso possa fazer com que reduza os acidentes nos setores de trabalho dos funcionários.
Muito bom. Exatamente, pois é, essa data de 27 de julho, ela faz parte do nosso calendário, o calendário da CIPA, da segurança do trabalho. É uma data para a gente realmente pensar que acontecem acidentes de trabalho em todo o mundo, no Brasil também, aqui na nossa cidade de Amparo também acontece, então a gente tem que tirar um dia do ano para se conscientizar, falar sobre isso, que acontece acidente de trabalho, a gente tem que prevenir. Exatamente. Tem um porquê dessa data ser 27 de julho? Sim, a gente vai entrar um pouco na história, a gente vai falar um pouquinho da história, voltar um pouco no passado para a gente entender. A gente sempre se pergunta, né, Patrícia, o porquê dessa data? Por que 27 de julho? Por que não 1º de dezembro, 1º de janeiro? É interessante. Então a gente volta lá para o início dos anos 70. O Brasil ele era um dos campeões de acidente de trabalho. Acontecia muito acidente de trabalho com óbito. E o número era muito elevado e causava um impacto grande, tanto para o empregador quanto para o governo também, a Previdência Social. E o Brasil ele recebia muito financiamento do Banco Mundial. Esse Banco Mundial ele é responsável para estar financiando países em desenvolvimento. E aí o que aconteceu? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, alertou o Banco Mundial sobre essa taxa alta, o índice de acidente de trabalho que estava acontecendo no Brasil. E se o Brasil não tomasse nenhuma iniciativa para diminuir, cortar esse número de acidentes, o Banco Mundial ia cortar também os financiamentos para o Brasil e ia acabar que todo mundo ia perder. Com isso, o Ministério do Trabalho, ele expediu 2 portarias, né? Perfeito. A portaria de número 3.236, que instituiu o plano de valorização do trabalhador. E também a portaria de 3.237, que tornou obrigatório, né, o serviço de medicina do trabalho e engenharia em setores com mais de 100 funcionários. Se for olhar, é uma cadeia, né? Que lá atrás começou com o benefício do trabalhador pensando em seguridade, né, os direitos do trabalhador lá atrás, com Getúlio Vargas, né, com a criação aí das normas de trabalho, e isso aí foi, na verdade, mais um ganho pensando em todo esse mecanismo, né, porque não é só trabalhar, né, essa questão de prevenir o acidente, se você não tem um funcionário acidentado, licenciado, você tem ele produzindo, também tem tudo isso, né? E além de que a gente precisa falar de saúde mental, também tem tantas outras coisas que atrapalham o rendimento do trabalhador e, consequentemente, atrapalham o sistema como um todo, não, Thiago? Exatamente, e 27 de julho foi por causa disso. O governo ele teve que tomar essa atitude. Se não fizesse essas portarias, essa lei para que obrigasse o empregador, os patrões a agirem, a prevenir acidente de trabalho e a cortar os financiamentos, todo mundo ia sair perdendo. Então, por isso que é 27 de julho, porque aí é o marco, o início das leis de proteção da saúde e da segurança do trabalho para todos os trabalhadores. E como que está essa situação, pensando em Brasil, né, relacionada aos acidentes de trabalho? A gente passou 50 anos, né, Patrícia, dessa criação da lei de 27 de julho de 1972, a data exata. Passamos 50 anos, os números ainda continuam altos dos acidentes. Óbvio que deu uma caída, se a gente parar para pensar na década de 70, 80, 90, ou a gente chega em 2020, 21, 22, os números de acidentes de trabalho acabou diminuindo. Só que continua ainda alto. A gente não conseguiu pesquisar, pegar alguns dados do Ministério do Trabalho e da Previdência que fala sobre a situação desses acidentes. Se a Patrícia quiser passar para a gente. Que no Brasil, em 2021, foram registrados e notificados 571.800 acidentes de trabalho, com 2.500 óbitos. É um número bem elevado, é cerca de 600 mil acidentes de trabalho que aconteceu só no ano passado e 2.500 óbitos, então ainda é um número elevado e preocupante para a gente. E a gente vê isso também e traz para a nossa realidade, né? Como que é a situação atual de Amparo, esses números, no caso, Amparo como um todo? Isso, esses são do Brasil. A gente tem ainda mais alguns dados que a Patrícia vai passar, daí a gente já fala sobre aqui de Amparo. Aí tem de 2012 a 2021 registrado ou notificado 6.200.000 acidentes de trabalho, com 22.900 óbitos. Como se uma cidade de porte do Circuito das Águas sumisse, né? Eu falo isso, né? 27 mil é Serra Negra, Amparo tem 70 mil, é a maior do Circuito das Águas. Mas é como se sumisse uma cidade do tamanho de Serra Negra, de Socorro, né? De Águas de Lindóia, com certeza, que tem 21 mil e pouco. É como se sumisse uma cidade
por acidente de trabalho. A gente precisa fazer essa reflexão. E fala também que a cada 48 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. E a cada 3 horas e 38 minutos um trabalhador perde a vida devido a acidente de trabalho. Então, durante esse podcast aqui, se a gente, eu falo que acima de 5 para mim é engenharia. Então eu nem somo isso daí, mas com certeza, se a gente colocar cada 1 minuto, esse podcast tem uma média de 20 a 25 minutos, 25 acidentes de trabalho aconteceram durante a gravação do podcast. Não é pouca coisa. E lembrando que são casos notificados. Sim. Que o trabalhador informa, que o empregador também pode estar informando, esse dado chega à Previdência Social, porque esse dado a gente tira da Previdência Social. Perfeito. Então imagina os casos subnotificados. Então a gente sabe que esse número ainda é maior. Por isso que a gente precisa trabalhar com a prevenção de acidentes. Perfeito. E a nossa realidade amparense? Em Amparo, entre 2019 e 2020, foram registrados 985 acidentes e 2 óbitos. Perfeito. Isso pensando na cidade de Amparo, não é um parâmetro de poder público, né? Exatamente, é só aqui na cidade de Amparo. Os dados que a Previdência Social passou para a gente de 19 até 20, então quase 1.000 acidentes de trabalho ocorreram. Lembrando novamente, aqueles que foram notificados. Exatamente. E a gente vê aí, você falou mais de 50 anos, né? Porque o ano é... 72 que Então, começou. 50 anos mesmo, desculpe. Eu falo para você, fazer matemática acima de 5 para mim é engenharia. Mas desses 50 anos, qual o recado que a gente poderia deixar aí para o trabalhador e para o empregador relacionado aí aos acidentes de trabalho? A gente pode só aproveitar, Moisés. E sobre a data? Um dado também interessante de Amparo que a gente não pode deixar de falar, que isso vai alertar a todos os empregadores e os trabalhadores daqui da cidade de Amparo, que a cada 16 horas um acidente de trabalho é registrado aqui na cidade de Amparo. É um número também alto em se tratando, né, do tamanho da cidade e o número de trabalhadores, não? E o Brasil ainda continua. Ele ainda é um dos países que mais acontece acidente de trabalho. Lembrando que lá da década de 70 era muito mais. Hoje o Brasil está em 4º lugar. Ele perde da China, da Índia e da Indonésia. Então, 4º lugar do mundo, ainda o Brasil ocupa como acidente de trabalho e acidente de trabalho com óbito. A gente pensando em demografia, né? A gente estava pensando em regiões. A China é um país de bilhões de população. A Índia também passa de bilhão. A Indonésia deve estar por aí também. Então, pensando na faixa de 200 milhões, 220 milhões, 250 milhões que seja, o Brasil é campeão. A gente tem muito país mais habitado do que o próprio Brasil, mas que tem muito menos acidente de trabalho. Então, é uma realidade que precisa ser observada. E não é à toa que a gente está gravando esse podcast, não, Thiago? E as medidas que a gente pode estar fazendo é envolver todo mundo. Sim. É o empregador, o patrão, os empresários, os trabalhadores, a sociedade civil, o poder público, o governo, de incentivar, fazer campanhas de incentivo para a prevenção de acidentes. Porque a gente não pode normalizar, não é normal que o trabalhador se acidente, não é normal que a gente esteja trabalhando, fazendo nossa atividade, a gente tem algum tipo de lesão, a gente vem até ter um óbito trabalhando, então a gente não pode normalizar e a gente tem que estar trabalhando. As maneiras que a gente pode estar fazendo isso, uma maneira simples, é o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. É função do empregador fornecer, adquirir e fornecer ao trabalhador e o trabalhador utilizar. O que seria esses equipamentos de proteção? Capacete, luva, protetor auditivo, máscara, proteção contra poeira, contra produto químico, contra material biológico também, sapato de segurança, botina. Então a gente tem uma infinidade de EPI. Esse equipamento de proteção, ele vai proteger o trabalhador daquele agente e vai ser utilizado de acordo com o agente que ele está exposto. A gente também pode estar pensando em EPC, que além do EPI, que é o equipamento de proteção individual, a gente tem o equipamento de proteção coletiva, que pode ser exaustor, o próprio material de combate a incêndio, extintor, hidrante, tudo isso é uma proteção coletiva dos trabalhadores.
E além de políticas públicas de segurança, cada empresa também ela tem que criar sua política de segurança interna, procedimentos de trabalho, como que eu posso proteger o meu trabalhador daquela máquina, daquele perigo que pode estar acontecendo. A gente não pode esquecer também da saúde do trabalhador. A gente pensa na segurança, mas também tem a parte da saúde. Sim. Exames periódicos, monitoramento da saúde do trabalhador, para ver se aquele agente que o trabalhador ele está sendo exposto, se está atingindo, se pode causar alguma doença ocupacional nele. E claro, também treinamentos. É o que a gente sempre foca na prefeitura com a CIPA. Treinamento, né, Patrícia? Sim. Treinar o trabalhador, capacitar, fazer essa capacitação contínua de como usar o EPI, como operar aquela máquina, como se proteger daquele risco. Então é importante a gente tomar essas atitudes. A CIPA ser atuante dentro de uma empresa, então a gente pede para que o empregador, os empresários, possam estar valorizando o trabalho da segurança do trabalho e da CIPA da sua empresa. Faz parte aí de tudo, de toda essa engenharia. E também, claro, vamos voltar aqui, você falou do IPI, ainda tem funcionário, não importa o ramo aí, que não usa o IPI. Mas quando vai jogar bola, coloca chuteiro, a caneleira e o meião. Por quê? Senão toma o cartão amarelo, né, Thiago? É simples. Exatamente. É simples o objetivo, né? A gente ainda tem, infelizmente, essa resistência do uso do EPI. O ser humano ele não foi feito para usar o EPI, isso é óbvio. O EPI ele incomoda sim, mas a gente tem que pensar na nossa saúde e na nossa proteção. Sim. Se você utilizar aquela luva, você vai se proteger daquele corte. Você está utilizando o protetor auditivo, você vai estar protegendo a sua audição. Você não vai ter uma diminuição, uma perda da sua audição. Então a gente pensa nisso. Eu usando o EPI, eu vou estar me protegendo. Vou estar assegurando a minha saúde e meu bem-estar. É muito isso. A gente que trabalha com comunicação, e a gente volta um tempo atrás aí, trabalhei em gráfica, né? O jornal e a gráfica eram no mesmo lugar. Cara, ligava o aparelho, ligava a impressão, proteção auditiva, né? Aí você chegava no final do ano, é matemática, velho. É matemática. O pessoal ia fazer a audiometria e batia perca de audição. E o Moisés, graças a Deus, apesar de ser surdo, que nem uma égua velha, tô brincando, por causa da música, né? Mas a música não tem como colocar o protetor, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre manteve uma média interessante aí. E lembrando também, Moisés, a CIPA da Prefeitura de Amparo, Sim, junto com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, está fazendo uma campanha dessa data 27 de julho, que é muito importante. E até a gente criou um tema que isso a gente vai estar divulgando. A gente já divulgou essa semana e a gente vai continuar divulgando. Patrícia, se quiser passar para a gente. Então, o tema da campanha é essa. Não espere o acidente acontecer. Faça a prevenção, trabalhe com segurança. Quem previne acidentes está salvando vidas. Não só a sua, mas a dos outros também, né? Coletivamente. Às vezes, um deslize num volante, a gente não sabe com quem a gente vai estar no carro, às vezes, né, Nery? O pessoal que dirige aí na Guarda Municipal tem toda essa premissa da direção defensiva, né? Mas a gente precisa ter todo esse cuidado, sem sombra de dúvida, porque não é só a nossa vida que está em jogo. Às vezes, uma falha nossa acaba ceifando ou machucando uma pessoa que não tinha até nada a ver com a ação ali, não, Thiago? Sim. Exatamente. Então eu quero aproveitar, agradecer novamente você por essa oportunidade e deixar então um recado para todo mundo. Então, vamos prevenir os acidentes de trabalho, use os seus CPIs, acidente de trabalho, comunique os acidentes de trabalho que a gente vai estar fazendo essa análises e esses dados são importantes para a gente estar trabalhando em cima deles. Então, vamos prevenir o acidente de trabalho. Muito bom, a gente vai dar um cortezinho aqui, que a gente vai ter uma conversa também com o Marcelo Nery, da Guarda Municipal, e da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Daqui a pouco a gente volta. E você que ouviu falar tanto do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a gente também precisa falar um pouco da CIPA, que tem tudo a ver com isso dentro da Prefeitura. E agora, houve aquela troca, levantou a plaquetinha, né? Saiu o Thiago e entrou o Marcelo Nery, Guarda Municipal de tanto tempo. Conta um pouquinho da sua história, né? O pessoal sempre conta aqui. Conta um pouquinho primeiro da sua história na Guarda Municipal. Quanto tempo tá nessa vida da segurança pública aqui de Amparo, Marcelo?
Bom, obrigado mais vezes pela oportunidade. Moisés, então, eu estou na Guarda Municipal, na Prefeitura, desde 2008. Faz 15 anos que eu entrei. Hoje eu estou como inspetor da Guarda Civil Municipal, sou instrutor de armamento e tiro lá também. E eu tenho a formação acadêmica também em técnico de segurança do trabalho, onde eu trabalhei na iniciativa privada durante 8 anos também. Dentro da Guarda Municipal, eu já trabalhei na CIPA em outras administrações. E nessa administração, no ano passado, eu fiquei como presidente da CIPA. E esse ano, novamente, eu estou como presidente. Então, o ano que vem tem que trocar, só pode cumprir 2 mandatos. Depois disso daí tem que fazer uma renovação, tanto nos eleitos quanto nos indicados também. Tá? Perfeito. Mas... deixa eu aproveitar e falar da CIPA. Ela também, além das nomeações, ela tem uma eleição que acontece o ano inteiro. Mandar um beijo pra Fernanda, que tá se recuperando, que Verdade. é a presidente eleita, tô certo? Verdade, sim. A Fernanda foi a mais votada nesse processo eleitoral desse ano, 2022 agora, né? E ela teve um problema de saúde, ela tá se recuperando. Então, um beijão, Fer. Se recupera logo aí, que estamos aguardando, né, Patrícia? A Fer voltar. Ela é a atual vice-presidente da CIPA. Como mais eleita, a gente manteve ela como vice-presidente da CIPA. A mais votada aí do último pleito. Todos, a cédula vai para todos os funcionários, o pessoal se cadastra antes, o interessado se inscreve o desejo de participar, e nessa votação a Fernanda aí foi a mais votada e faz parte dessa comissão interna de prevenção de acidentes da prefeitura. Mas a Pá vai contar pra gente um pouquinho de objetivo, na verdade. Qual que é o objetivo da CIPA? Então, Moisés, o principal objetivo é prevenir os acidentes de trabalho e também promover a saúde do trabalhador. Por isso que nós, membros, nos reunimos, né, uma vez por mês para falar sobre isso e promover atividades e ações para melhorar o ambiente de trabalho. Muito bom. Esse trabalho da CIPA na prefeitura, como que funciona, presidente? Então, mas a gente faz o seguinte, a CIPA ela tem uma norma regulamentadora, a NR05, e a CIPA tem que pautar suas ações em cima dessa norma regulamentadora. A gente tem reuniões ordinárias, tá? Que ocorre toda segunda quarta-feira do mês, lá dentro do Paço Municipal, onde todos os integrantes se reúnem e a gente discute ações relacionadas à prevenção de acidentes do trabalho, acidentes de trabalho que ocorreram. Se nesse tempo ocorreu um acidente de trabalho grave, a gente faz uma reunião também, que será uma reunião extraordinária para discutir aquele assunto, aquele tópico. A CIPA não trabalha como um órgão fiscalizador, né? Então a gente recebe algumas denúncias até sobre irregularidades de trabalho, falta de EPI ou não uso do equipamento de proteção, depende do caso. Nós deslocamos uma equipe, ou 2 ou 3 cipeiros, vamos até o local, faz uma vistoria no local, um bate-papo com os trabalhadores. Dentro dessa vistoria gera um relatório, passa para o SESBIT, e aí o SESBIT vai tomar as devidas providências, notificando aí a pasta, né, o secretário da pasta, para ver se há falta ou a troca de EPI, ou treinamento, ou capacitação. Tá? Então, desse ano para cá, a CIPA fez alguns trabalhos importantes dessa maneira, inclusive também em alguns acidentes de trabalho que ocorreram, fizemos uma investigação de acidente juntamente com o SESB, para saber qual é o fato que gerou essa causa de acidente, tá? Se é um ato seguro, se é condição de trabalho, o que gerou esse acidente, para tentar prevenir esses acidentes que ocorrem. Exatamente. E o que a CIPA, nesse período que a gente vem falando aí, já conseguiu desenvolver e fazer, pensando no dia a dia, aí, que a gente pode dizer de ganhos? Então, na verdade, é meio que incalculável em questão financeira de ganhos, que trabalhamos com vida. Mas quando nós assumimos a gestão do ano passado da CIPA, e praticamente não tínhamos muitos EPIs, a prefeitura estava numa situação meio caótica, assim, questão de trabalho com prevenção. E aí começamos a fiscalizar alguns locais e falar da necessidade da compra. E de lá para cá, pelo menos no meu setor, que é a Guarda Municipal, nós tivemos uma compra de mais ou menos uns 500 mil em EPIs, tá? Desde colete balístico, equipamentos. Outros setores, que o ano passado a gente conseguiu notificar que estava precisando comprar EPIs para uso, e foi comprado, está no setor de compra. Sabemos que o órgão público demora mais, aquela licitação para comprar o EPI, mas foi realizada a compra e já está colocando a compra. Já chegou, inclusive, o EPI nesses setores e o pessoal já está começando a utilizar. Então, houve também um trabalho de conscientização da CIPA
fiscalizando, falando com o diretor responsável do local. Além disso, os treinamentos que estão ocorrendo, né? Sim. O treinamento é muito importante, porque não é só fornecer o EPI, como o Thiago falou, o treinamento é importante. No treinamento, a CIPA também está sempre assim, tentando estar a par de cada setor, porque é muito grande, mas Sim. quando chega para nós, e é importante que o funcionário participe do treinamento, faça o treinamento. Isso é muito importante. Tá? E a gente, quando fala de Prefeitura de Amparo, nós estamos falando de 2.000 funcionários, né? Espalhados, né? Exatamente, Vários não estão no é mesmo tudo prédio. junto, então fica mais difícil essa parte de administração, de treinamentos também. E órgãos, principalmente, que não pode parar, tem que rodar 24 horas, e mesmo assim tem que parar para fazer a sua instrução. Exatamente. Saúde, por exemplo, Com certeza. segurança, guarda municipal, até dó dos caras, velho. De tanto que rala. Trabalha Dó no muito. sentido de os meninos trabalham mesmo, né? O pessoal da segurança, a gente tem visto aqui no Festival de Inverno, né? Uma escala diferenciada para Sim. atender, tem evento, tem o dia a dia, tem tráfico, pensando na segurança, tem um acidente, de repente acontece infelizmente acontece um acidente de trânsito aí com 3, 4, 5, 6 vítimas, tem que levar para hospital, tal, esse daqui já não tem essa condição, precisa ir para Campinas, é uma loucura, não tem rotina, é quase igual ao jornalismo, o jornalismo é um pouquinho melhor, né? Porque a gente não põe a mão, a gente só relata o que aconteceu, né? Mas pensando em planos de trabalho da CIPA, o que a gente pode dizer aí para essa gestão? Então, essa gestão ainda está no seu 3º mês, se não me engano, é isso, né? 3º para 4º mês. Segundo mês a gente está ainda. Está iniciando essa gestão, começou agora. Então, a gente ainda vai continuar, nós cipeiros vamos continuar na forma de comunicação, usando muitos os jornalistas, como você também é um cipeiro e está sempre na rede social, nos ajudando internamente, em comunicar o pessoal interno da prefeitura, a importância do equipamento de proteção individual. A prefeitura agora conseguiu adquirir bastante equipamento, é obrigatório o uso desses equipamentos. Então, vamos trabalhar também junto para fazer essa parte desse ano. Ano passado a gente se ajudou bastante aí, que foi também em forma de podcast, de entrevista. Então, esse ano a gente está discutindo nas reuniões como a gente vai fazer isso daí. E agir mais os focos aonde tem denúncias, onde tem informações de irregularidades, tá? Para a gente poder acertar. Mas eu acredito que as denúncias que tinha, das demandas que a gente tinha através, eram as maiores, era a falta de equipamento de proteção, já está sendo sanada. E agora a gente está com outra demanda, que é a parte de treinamento e treinar esse pessoal para o uso dos equipamentos. Muito bom. Então tem muito serviço aqui para o ano de 2022. Teve alguma coisa que a gente não abordou aqui que vocês gostariam de falar? Cabe lembrar a importância de acidentes de trabalho também, a comunicação do acidente de trabalho, o CAT. Sim. Tá? O CAT é um documento que vai ser expedido em todo acidente de trabalho, obrigatório o trabalhador avisar, informar de forma imediata o acidente ocorrido, sendo ele de trajeto ou sendo seu local de trabalho, tá? Sua chefia imediata, procurar o RH. Não dá para fazer imediato, pede para alguém da família procurar, porque com o e-social que foi implantado agora no governo, precisa ser comunicado em 24 horas. Passou 24 horas, não tem como mais abrir o CAT. Tá? A comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, isso não atrapalha em nada o trabalhador, não vai causar nenhum dano, não vai prejudicar ele em sua função, em seu serviço, tá bom? Então, pode ficar despreocupado com isso. E também não prejudica o empregador. Então, na verdade, é um resguardo ainda que o empregado tem quando ele sofre um acidente. Os acidentes que a gente tem acompanhado da prefeitura nos últimos anos lá para cá, são todos acidentes corriqueiros, pequenos, falta de atenção, de torcer o pé, cair numa escada assim, de torcer o pé. Nem são tantos os acidentes graves, graças a Deus. Acidente de trajeto também. Nós tivemos aí uma porcentagem de 24 acidentes, se eu não me engano, esse ano. Tá? Então, tivemos também um aumento de registro desses acidentes, porque antes o pessoal pegava o dedo na porta e não registrava. Hoje ele está tendo essa consciência que tem que registrar o CAT para a gente poder tomar as devidas providências também. Mas isso também é um reflexo de uma CIPA mais ativa, né? Sim, a comunicação, a informação, chegando essa informação, tá? Então, a CIPA ela não é um órgão que vai te dar um aumento de salário, não é um órgão que vai agir se você é insalubre, se não é insalubre. Não, a CIPA é um órgão que vai fiscalizar o local de trabalho, não é fiscalizar, é vistoriar o local de trabalho para ver as condições que tem lá, risco físico, químico, biológico, para saber se precisa melhorar aquele ambiente ou se o trabalhador também precisa colaborar mais e usar o equipamento de proteção e se cuidar mais também. E tem muito a ver também com colaboração, né? Porque a gente tá... O Thiago trabalha na área da segurança do trabalho na prefeitura. Né? A PA, não.
né? Marcelo não precisa nem falar, ele tá Não, com tô EPI aqui, uniformizado. viu? Tá uniformizado com EPI, Novinho. né? Eu também não trabalho na segurança do trabalho, mas também sou cipeiro. Todo o pessoal que tá lá, né, tem um carinho, porque faz parte também da nossa vida estar à frente aí de algumas coisas que necessitam ter pessoas. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho ou de Acidentes, né, a CIPA tem que ter essa configuração, né, Marcelo? Sim, com certeza. Então, o CIPA tem atuado nessa parte. É um trabalho pequeno, mas constante, e estamos colhendo fruto do resultado do ano passado, e desse ano já estamos colhendo bastante fruto do resultado. E tem muito trabalho pela frente ainda para diminuir esses índices de acidente e para fazer um ambiente de trabalho mais harmônico, mais legal e sem acidente. Porque trabalhar, temos que trabalhar, mas temos que trabalhar com segurança, qualidade de vida e com saúde. Muito bom. Fechando então o nosso papo dessa edição, a última do mês de julho. Mês que vem nós voltamos, sempre às quintas-feiras, no Amparo Cast. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Moisés. Obrigado, Tiagão, que tá lá do outro lado, fez a troca. Obrigado, Fernanda, Rodrigo Cap, todo mundo que ajuda a produzir o Amparo Cast. Porque aqui a pauta é Amparo.